Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos gravar sobre a disciplina Geometria Analítica, a pedido de meus alunos que estão com dificuldade na disciplina. Bom, antes da gente começar a falar sobre operações com vetores, vamos falar o que é realmente vetor, tá? Vetor é aquela representação de uma setinha em que a gente chama o ponto A de origem, o ponto B de extremidade. Então, você tem aqui origem e extremidade. E sua representação é A, B. Tá certo? Bom, então agora vamos ver operações com vetores. Seja que os vetores U e V. U mais V, ele é o resultado da soma. Então, você tem aqui o vetor U, o vetor V. Perceba que aqui nós temos origem e extremidade no vetor U. No vetor V, nós temos origem e extremidade. Quando é que você faz a soma deles? Você vai fazer, é como se fosse uma panelinha e você vai fechar a panelinha com a tampa. Esse fechamento com a tampa é o resultado do vetor U mais V. Então, você tem aqui a origem e extremidade. Agora, se você tem o vetor U e o vetor V na mesma direção, o vetor soma ele é representado, né, pelos dois. Se você tem aqui um vetor U que tem 7 unidades, o vetor V que tem 10 unidades, o resultado é 7 mais 10 dá 17 unidades, tá certo? Agora aqui nós temos a regra do paralelogramo, que é diferente dessa regra aqui. A primeira regra é origem e extremidade você fecha, como se fosse uma panelinha, você fecha a tampa dessa panela. A regra do paralelogramo, ele vai ser, você percebe que aqui os vetores U e o V, eles estão saindo da mesma origem. Aí você tem a regra do paralelogramo. Como é que a gente resolve pela regra do paralelogramo? O vetor soma ele vai ser assim. O vetor U, você prolonga paralelo ao vetor U, tá vendo aqui? Paralelo ao vetor U, você prolonga. Paralelo ao vetor V, você prolonga também. O encontro, né, a origem deles dois até o encontro será o vetor soma. Algumas propriedades de vetores. Sejam os vetores U, V e W. A adição ele vai admitir o seguinte resultado. Na propriedade 1, ele diz assim, que o vetor U mais o vetor V é a mesma coisa que você fizer o vetor V mais o vetor U, processo da comutativa. Na propriedade 2, nós temos U mais V mais W. Então, você pode fazer o mais V primeiro, para depois somar com W. Ou você pode somar V mais W para somar com U, processo da associativa. A propriedade 3, seja o vetor U. Aqui, vetor U. Vamos denominar, né? Vamos colocar alguns elementos para o vetor U, digamos 1, menos 2 e 3, sei lá. O vetor 0, chamado também de vetor nulo, seus elementos todos são 0. É chamado de vetor nulo. Se eu somar esses dois vetores, vocês concordam que vai dar o mesmo resultado de U? Olha só. Se eu somar, então vai ser 1 mais 0 dá 1. Menos 2 mais 0 vai dar menos 2. 3 mais 0, 3. Então, deu o mesmo vetor U, comprovando a propriedade número 3. A propriedade número 4, em que diz o vetor U, vamos colocar o mesmo vetor, agora eu vou somar com o oposto dele. Ou seja, o vetor menos U é aquele em que a gente troca todos os sinais dos elementos. Ó. Menos 1, 2 e menos 3. Troquei todos os sinais. Ó. 1, menos 2 e 3. Menos 1, 2 e menos 3. Se eu somar com o próprio vetor U, ele vai dar o vetor nulo. Por quê? 1 menos 1 dá 0. Menos 2 mais 2 vai dar 0 também. 3 menos 3 vai dar 0. Então, essas são as propriedades de vetores.
Aqui nós temos uma aplicação, tá? Um exercício em que ele fala assim: considere um paralelogramo a seguir, onde os pontos P e Q são os pontos médios de BC e AD, respectivamente. A letra A, ele fala: calcule o vetor AB, olha, o vetor AB mais o vetor AD. O que nós percebemos aqui que o vetor soma deles a gente obtém, né, pela propriedade do paralelogramo. Propriedade não, regra, né? Melhor dizer, regra do paralelogramo. Aqui, vetor A, B, esse que está aqui, mais o vetor AD, regra do paralelogramo, prolonga aqui no B, paralelo a D, prolonga aqui no D, paralelo a B. O encontro da origem com esse encontro, o da origem com esse encontro aqui do prolongamento, a gente tem o resultado desses dois vetores, AB mais AD, dá o vetor AC. Letra B. A letra B, pessoal, olha só, aqui eu tenho DC menos QD. Não seria soma? Aqui está a subtração. Gente, a subtração a gente pode virar, a gente pode transformar em soma. Sabe como? Você transforma, você pega, continua DC, transforma menos em mais e troca origem e extremidade. Pode fazer isso? Pode, com certeza. Você tem aqui origem Q, origem ou extremidade D, você troca. O que era origem passa a ser extremidade, o que passa a ser extremidade, o que era extremidade passa a ser origem, e aí você pode mudar e ficar positivo aqui. Vamos lá, DC. Aonde está DC aqui no paralelogramo? Está aqui, ó, DC, tá? Mais DQ, lembra-se que nós trocamos, ó, DQ. E aqui fica a regra do paralelogramo, onde a gente vai prolongar, paralela a DC, prolongar, paralela a QD, o encontro, a origem até o encontro será o resultado dessa soma. Então, DC mais DQ vai dar DP. A letra C, ele pede a metade de CB. Olha só, CB, gente, é isso tudo, só que ele quer a metade de CB. Então, ele quer, vamos colocar a letra cor aqui, ele quer CP. Ou pode ser também que seja PB, não tem problema nenhum. Então, ele quer a metade de CB. Ele quer a soma de QA. Ó, a soma de QA. Então, se eu transferir esse QA para cima, ó, transferir para cima, para cá, eu vou obter que resultado CB. Assim, ó, galera, eu tenho aqui a metade de CB, que é CP, e tenho QA, QA. Então, eu posso transferir esse QA para cima e fica origem, extremidade, e o resultado CB. Justamente o que eu falei para vocês. Também eu poderia permanecer com o QA e trazer o CB para cá, ó. E aí, nesse caso, ficaria DA. Qual dos dois resultados? Os dois resultados estão certos. A letra D aparece novamente negativo. Mas qual é o macete que nós falamos anteriormente? Conserva BC, troca o sinal de menos para mais e troca origem e extremidade. Q era origem, passa a ser extremidade. P é extremidade, passa a ser origem. E aí a gente consegue fazer. Bora lá, vou apagar aqui para não confundir vocês. Aqui, e vamos lá interpretar. Nós temos aqui BC. ABC, certo? E aqui a soma é PQ. Eita, pró, mas como é que eu vou somar aqui PQ se ele está no meio, não está aqui ou nem aqui? A gente pode transferir, né, deslocar esse vetor ou para cá ou para a esquerda. Como assim? Olha só, esse vetor BQ eu posso transferir para CD e fazer a panelinha e fechar com a tampa.
ou posso transferir para cá, para BA e fazer a regra do paralelogramo. Qualquer um dos dois nós vamos encontrar uma resposta, tá? Certa. Então, vamos preferir pegar esse PQ para cá. E aí, a gente tem origem, extremidade, e a gente vai fechar. Então, vai ser BD. Agora, o que nós temos aqui são os valores do vetor U e o vetor V. Eu quero saber o vetor U mais o vetor V na letra A e na letra B U menos o vetor V. Essas questões, pessoal, não são difíceis, porém, a gente precisa tomar bastante cuidado com as regras de sinais, tá? E com as somas. Às vezes, o que a gente acha muito fácil, a gente acaba errando mais facilmente pelo fato da gente estar, essa daí é fácil, e não é assim. Na matemática não é assim. A gente tem que fazer bem calmo, com bastante atenção, para que a gente não erre um sinalzinho, tá bom? Então, como é que a gente resolve isso aqui? U mais V, seja o vetor U, 2, 0, menos 1, mais 0, 3, menos 2. Como é que a gente vai fazer? 2 mais 0, 0 mais 3, menos 1, menos 2. Olha o regra de sinal. 2 mais 0, beleza, 2. 0 mais 3 também. E menos 1, menos 2, conserva o sinal e soma. E na subtração? Na subtração, também temos que ter cuidado com a regra de sinal. Perceba? 2 menos 0 dá 2. 0 menos 3 dá menos 3. Agora aqui, ó, menos 1 menos 2. Aí a gente faz menos 1, menos com menos, dá mais. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai. Então, o resultado é 2 menos 3 e 1. Espero ter ajudado vocês nesse primeiro momento. Aguardem o segundo vídeo, que vai ser sobre um escalar multiplicado por vetor e multiplicação entre vetores. Até a próxima. Curta esse vídeo e siga o meu canal para que vocês possam ter acesso a todos os vídeos postados.